Olá, bom dia a todos. Obrigada por você ter topado, Regina, esse bate-papo com a gente. Bom dia, Leandro. Só para vocês entenderem, a gente tem uma série de parceiros sensacionais e a Regina é uma delas, né? E aí a gente pensou, né? Enquanto algumas empresas pensam em desacelerar e estão loucas para fechar o ano, né? Para descansar, a gente pensou que, putz, seria interessante se a gente conseguisse trazer alguns insights para essas empresas, que é claro que é importantíssimo fechar o ano. Mas tão importante quanto isso é começar já a ter os insights para o ano que vem, né? Claro que tem uma série de empresas já em planejamento, enfim, já tem segunda rodada de planejamento, mas a gente resolveu trazer para vocês algumas ideias diferentes que têm a ver, né, com o nosso tema, que é a reputação. E aí a gente agora vai fazer até a semana ali antes do dia 20, porque aí depois acabou mesmo, né? Aí é comemorar e descansar algumas conversas, né? E a gente está abrindo essas conversas com Regina Nogueira, nossa amiga, parceira, né? Com um tema super legal que é o rebranding. Bom dia, Regina. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia. Bom dia, Regina. Que bom ter você aqui com a gente. Muito legal a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia, de aprender um pouco com você também, com a parceira nossa. A gente está bem feliz com a oportunidade. E agora, vamos lá, vamos colocar as coisas para um público que às vezes está curioso, está começando na área, que a gente sabe que LinkedIn a gente não está falando só com C-Level, está falando com muita gente, e até o pessoal que está, vamos lá, um profissional liberal e tudo mais. O que é o rebranding propriamente dito? Explica para a gente aí o que é o rebranding. Antes disso, Eu, né, Regina, se apresenta pois é. para as pessoas te conhecerem. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos em propaganda e marketing, e aí eu fiz uma transição de carreira para trabalhar com o meu propósito de vida, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então, eu realmente, da noite para o dia, minha alma gritava e eu saí do mundo corporativo. Eu tive uma história muito bem sucedida, feliz, mas chega um momento que o mundo corporativo também chega num limite. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e fiz várias formações. É, Iniciei como consultor empresarial. E aí é muito interessante, porque quando a gente é chamado para uma consultoria, o problema é sempre o dono. Você sempre precisa trabalhar o dono primeiro. Não tem jeito, é isso. Por quê? Porque a liderança, muitas vezes, não se dá conta que ela é a liderança. Então, quaisquer movimentos, pequenos movimentos, até no jeito de se vestir, o carro, tudo tem a ver. Então, o líder muitas vezes não tem noção do impacto que ele está causando na própria empresa. Então, a partir disso, eu fui me capacitando em coaching, mentoria, governança, constelação sistêmica. Eu fiz uma formação longa em constelação. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em neurociência também, além de outras formações em saúde mental e tal. Mas a neurociência foi muito interessante porque eu criei a metodologia Personal Rebranding, trazendo a neurociência, a comunicação não violenta e a estratégia de marca para um processo de desenvolvimento humano. E o rebranding, Leandro, ele nasceu de um insight de que, como eu sempre trabalhei com marcas, com branding, etc., eu falei, mas reposicionar uma marca é como reposicionar um ser humano. Às vezes você precisa mudar a embalagem, às vezes você precisa mudar, né, o layout, às vezes você precisa mudar os lugares que você está frequentando. Então, eu fui observando isso. Às vezes você precisa rever a agência que está fazendo sua comunicação, enfim. E a partir daí, a partir desse insight, eu fui desenvolvendo. Então, o processo de rebranding, a partir do momento que todos nós somos uma brand, é fazer ajustes de comportamento e, com isso, fazer um rebranding da sua própria marca. Porque, na verdade, é isso. Esse rebranding é um reposicionamento da sua marca. É ressignificar a sua marca.
Porque ao longo da vida a gente vai criando tantos personagens que a gente não percebe que a gente vai acreditando nos personagens. E quando a gente vai acreditando nos personagens, a gente vai se afastando de quem a gente realmente é. E a nossa potência está na nossa verdade, na nossa essência. Então, o rebranding partiu daí, e é a partir daí que eu fui começando a trabalhar com empresas e com pessoas físicas em cima desse reposicionamento de marca. Muito legal, Regina. Eu concordo com o que você está falando, e para mim pegou muito essa coisa de a gente cria um personagem, né? Porque você acaba se integrando à cultura da empresa, e aí você vai, de fato, né, quase que mimetizando aquilo, né? E você vira um personagem. E aí chega um momento que você fala, putz, sou eu mesmo, né? E assim, o meu marido fala uma coisa que eu concordo muito, que assim, a gente só pode abrir mão do que a gente já conquistou, né? E tem um momento de carreira que todos nós aqui já passamos por conta da nossa experiência, né, e idade, e é exatamente isso, né? Você chegou, putz, o que eu queria? Putz, eu queria chegar numa diretoria comercial. Eu cheguei numa diretoria comercial. Putz, ótimo, maravilha. E agora, né? E agora, o que eu quero? Uma vice-presidência? Eu quero ser CEO dessa empresa? Não sei se é isso que eu quero. Então, isso aconteceu comigo, e foi quando eu pedi demissão e resolvi, né, tirar um ano sabático. Mas como é que é para as pessoas, eu acho que para quem vai assistir a gente vai ser interessante, como é que as pessoas, como é que esse insight, assim, o que seria uma dica para um profissional como você, Regina? Eu não tô conseguindo te ouvir, Lu. O teu som Oi. tá... Teu som pronto, agora sim. Vocês estão ouvindo agora? Agora, Então, o que seria assim os sinais, né, para um profissional procurar você, né, de putz, é isso que eu quero, né, para frente, assim, o resto da minha vida, ou não? Tem algum incômodo aí acontecendo junto em mim e que eu preciso tentar resolver, né? Como é que é isso? você mesma deu a resposta. Geralmente as pessoas me procuram quando elas têm um incômodo. E todos nós temos. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente precisa parar para ajustar. Mas a gente vai acelerando, vai acelerando. Só que chega uma hora, e é interessante, porque eu sempre converso com a pessoa antes de começar o processo, para entender, né, alinhar expectativas, ver se, avaliar muitas vezes se a pessoa está no momento ideal. E é muito interessante, porque geralmente as pessoas falam, olha, Regina, eu estou te procurando, ou porque fulano me indicou, ou porque eu não aguento mais tal coisa. E quando a pessoa fala essa frase, eu falo, truco, É isso. 6. Porque, e eu falo, nossa, que ótimo. A pessoa fala, mas como assim ótimo? Eu falei, porque isso significa que você chegou num ponto que você realmente não aguenta mais, e a chance de você querer mudar é muito grande. Porque para você começar um processo como esse, você tem que ter consciência que você vai olhar para o lado B, aquele lado obscurinho que a gente vai escondendo, que a gente não quer ver. E é exatamente nesse processo que a gente vai olhando para coisas, é uma grande provocação, porque meu papel nesse trabalho não é dizer para a pessoa o que ela precisa mudar. Olha, você era uma marca assim, você era uma marca assado. Não, eu não posso dizer isso. A pessoa precisa concluir isso. E esse é o grande ponto, porque você vai fazendo as provocações, são conversas, e de repente a pessoa, ela mesma tem um insight. Eu já tive pessoas que falaram assim, nossa, você acha que eu preciso fazer uma terapia? Eu falo, eu não posso responder. Mas se você está dizendo isso, avalia. Eu não posso responder, mas eu sugiro que faça, por favor. Todo mundo deveria fazer, né? Exatamente. É um cartão de visitas, né? É verdade. Então, é esse incômodo que traz. É sempre assim, é sempre pela dor, né? E muitas vezes são situações de problemas com o superior, com o líder, né? E o que também é surpreendente, porque muitas vezes a pessoa chega para falar, não, porque no meu trabalho, o meu chefe. E aí, quando você faz o exercício da roda da vida, a pessoa mesma percebe que o problema não é no profissional.
está em casa. Pessoal, verdade. E a gente se confunde. E aí existe o processo de rebranding pessoal, vida, e o processo profissional, assim como o coaching. Existe o coaching de vida e o coaching profissional. A base é muito o coaching, né? Mas eu fui trazendo isso. E tem duas perguntas que depois a gente vai falar sobre ela, que são decisivas nesse processo. Tá. Bom, agora eu tô curioso. Eu não vou sair tanto do script, mas tem. Você falou que sim, a roupa que ele usa comunica, o carro. A gente aqui fala o tempo todo que tudo comunica. Tudo comunica. Cada detalhe que você tem, você comunica. Eu convivo com a Luciana antes da gente ser sócio, os dois mudaram muito e os nossos rebrandings aconteceram de forma constante, até porque mudou meu posicionamento, mudou vida, mudou casamento, filho cresce, e aquilo de que o que eu quero projetar. Falamos sempre assim, pode ser, eu não quero mais a minha imagem vinculada com esse tipo de atitude que eu tinha, porque eu não tenho mais, não acredito mais, amadureci. E aí a gente começa a construir essa nova história. Agora, o que acontece? Nós aqui na Elementar, a gente acaba assessorando uma série de líderes e somos contratados, às vezes, pelas organizações, quando a gente tem um novo porta-voz. Ele é um novo CEO, ele está chegando nessa nova função. Então, ele é obrigado a ter a se repensar a posição dele. Ele nunca foi para as redes sociais, ele agora vê que é necessário para o negócio dele uma comunicação estratégica, que ele representa a marca empresarial, e aí a gente auxilia ele nesse processo de construção da comunicação estratégica, de fazer a gestão da reputação dele e da empresa. Só que volta e meia a gente sente alguns conflitos, né? Daquilo que, aonde eu estou sentado agora, será que eu estou confortável nessa cadeira? Então, assim, como é que você sugere alguns exercícios práticos para essa pessoa identificar, assim, olha, quais são os pontos fortes que eu tenho para estar sentado nessa cadeira e poder fazer esse rebrand ou não? Quais meus pontos fracos? Como é que você trabalha esse tipo de situação? Na verdade, é uma análise SWOT, né? É uma análise SWOT, suas fortalezas, suas fragilidades, as oportunidades e os desafios. Mas o grande ponto, Leandro e Luciana, é que as pessoas sempre me perguntam, como é que eu descubro que eu preciso fazer rebranding? Como assim? E como assim eu sou uma marca? Você está me ofendendo, eu sou uma pessoa. É muito interessante isso. A gente passa pelo mesmo processo aqui quando a gente conversa com você. É isso. Eu falei para ela, o nosso trabalho é muito complementar, né? Se a gente consegue pegar um executivo já pronto da Regina, facilita muito a nossa vida. A gente já chega lá na frente. A gente só segue. É verdade. Porque o grande ponto, que é o mais importante, é a autopercepção. A autopercepção é um exercício que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer. Por quê? Porque muitas vezes você percebe algo em você que você não quer ver. Então, a gente tem 1000 subterfúgios, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro é muito esperto. Inclusive, todas as nossas crenças, os nossos hábitos, eles estão registrados no caminho neural que o nosso cérebro vai fazendo. Tanto que, por que é tão difícil mudar? Mudar hábito. Você tem que mudar esse caminho que os neurônios estão fazendo. Então, acho que a autopercepção é o primeiro ponto. A pessoa perceber, e aí a pessoa fala, mas como que eu vou me perceber? Se eu sou simpático, se eu sou antipático? Não, olha para o outro, o que também é difícil. Muito. Que impacto você sente que você causou no momento que você gritou? Que impacto que você sente que você causou no momento que você foi gentil? Você foi seco, árido, enfim. Essa percepção vai levando a pessoa a entrar em contato com ela. Certo. E aí ela vai tendo que se olhar no espelho. E geralmente é incrível, o que eu mais ouço das pessoas é assim, nossa, Regina, mas estava aqui na minha cara e eu não via, era isso que eu precisava rever. É muito interessante. Então,
eu sou muito apaixonada por isso, porque é lindo você ver a capacidade que o ser humano tem de se transformar, porque é transformador. E se a pessoa fala, eu senti que eu fui um pouco indelicado, eu vou tentar rephrase aqui, né? Fazer isso de uma outra maneira. Imediatamente ele vê um impacto na pessoa, que as pessoas demonstram. E a partir disso, ele pode ir revendo os comportamentos. Por isso que tem uma pergunta-chave, que dependendo do momento, do estágio que a pessoa está, eu faço, mas tem que ser no momento certo, porque a pessoa tem que já ter se percebido um pouquinho. Quando eu pergunto, se você fosse uma marca, que marca você seria? A gente conversou sobre isso, Leandro, e é louco. É louco, porque você fica pensando em várias marcas que você se identifica. É verdade. Agora, pegando desse gancho que você falou, porque para a gente não ficar só na pessoa física, né, no executivo, porque a gente aqui tem que estar transitando o tempo inteiro entre carreira e empresa, né? Quando você faz o trabalho com um grupo de executivos dentro de uma empresa, como é que isso funciona? Por que eu estou te perguntando isso? Quando você falou, né, de, olha, se percebe o outro. Isso é tão difícil, né? As pessoas não ouvem. Na verdade, você está ouvindo já pensando numa resposta. Você não está ouvindo, né? Não está ouvindo 100%. Você falou uma coisa incrível, Luciana. As pessoas não ouvem. E, às vezes, a gente não quer realmente escutar. E esse processo, o que ele faz com as pessoas? O que esse rebranding faz com as pessoas? Ele faz a pessoa se reconectar com o que é essencial nela. E quando você pode perceber, quando você está confortável com você está plena, você escuta melhor, sim, você enxerga a situação melhor e você fala o que deve falar. Porque tá seguro, né? Você está seguro. Você está seguro, você está tranquilo. Exatamente. É uma serenidade, uma sensação de autoconfiança e tal. Então, esse momento é exatamente o diferencial do rebranding, é exatamente a pessoa se perceber como uma marca. E quando é dentro de uma empresa, como você me perguntou, eu faço vários trabalhos com grupos em empresas, eu fiz com um departamento de marketing, que a gente foi desmembrando para questões que eles viam de dificuldade, porque embaixo do guarda-chuva rebranding estão várias percepções, várias sensações, né? Inteligência emocional, assertividade. Então, ao longo de um ano, a gente foi trabalhando isso embaixo desse guarda-chuva do rebranding. E eu usava trechos de filmes para provocação. Então, foi incrível, porque muitas vezes as pessoas, na angústia do dia a dia do mundo corporativo, elas se abriam ou começavam a chorar ou se emocionavam, e aquilo era uma higienização na saúde mental. É incrível. Olha, eu fico até arrepiada, porque é tão lindo o processo. Agora, a pessoa tem que querer, né? Claro, porque claro. Senão... Mas quando você cria um ambiente seguro, as pessoas se abrem, né? Isso é O ambiente seguro, a segurança psicológica, é o que te leva à alta performance. Sem dúvida. Isso a liderança precisa lembrar. Agora, sinceramente, outro dia eu falei numa palestra, eu tenho às vezes pena da liderança. Porque o papel do líder hoje, ele precisa ser tantas coisas. É tão complexo. É tão sensacional para enxergar o melhor no outro, para ter letramento, para não ofender, para fazer o one-on-one, etc., que realmente a gente precisa ajudar a liderança. Ainda precisa bater porque meta, são humanos, né? E ainda bater meta. Precisa bater meta de vez em quando. Eles são todos humanos, né? Com as suas dificuldades, angústias, problemas pessoais, enfim, né? Então... Eu costumo dizer que essa é a boa notícia. Quando a pessoa fala, Regina, mas eu não consigo resolver isso, eu falo, bem-vindo ao clube. Ok, é boa notícia, você é humano. Você está trazendo algo aqui, eu vou fugir um pouquinho dos scripts, mas a gente olha e a gente traz isso nas nossas abordagens, que a reputação e a construção de uma reputação ao longo de tempo nos ajuda
a garantir que você fique longe de situações de crise, porque você cria confiança nessa marca. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o rebranding, junto com a gestão de reputação, no nosso caso, também é uma oportunidade de, talvez, de correção de caminhos. Né? Porque à medida que eu tenho um processo de uma crise e tudo mais, o rebranding ele vem, tanto pessoal quanto de marca, os profissionais, como vamos trazer mais leveza, vamos trazer mais modernidade, que é o que a gente quer comunicar aqui, tanto como liderança, mas como empresa. Então, é esse entendimento da gente não ficar com medo da mudança, mas entender também que não é mudar tudo de maneira radical. E quando a gente fala de gestão de reputação, a gente enxerga essa relação muito clara com o rebranding para a gente poder trabalhar isso, para esse processo de mudança e de garantia de um futuro mais longevo, com qualidade e tudo mais. Mas as marcas pessoais, eu entendo que talvez elas tenham complexidades diferentes, porque você mudar uma logo ou você mudar um ambiente de uma loja, ele é físico, ele é palpável. Sim. E aí eu queria te trazer isso. Quando a gente fala do rebrand, você deve ter vivido que você trabalha de dentro para fora, e o para fora muda, né? E aí o para fora muda não é só aquela papada que te incomoda, né? As pessoas devem ter aquele momento de não vou mais olhar minha papada. Às vezes a papada até deixa de incomodar, imagino, né? Exato, exato. Presta atenção em outras coisas mais importantes, enfim. Então, é isso. Como é que foi? Como é que você enxergou aqui? Você tem algum caso que você pudesse contar, assim, de que você começou de um rebranding de dentro, nesse momento, e daqui a pouco você vê uma nova marca e as pessoas perdendo alguns medos e tudo mais? Conta Olha, eu caso tenho emblemático. vários casos, inclusive no meu livro, que eu é verdade. Chama Você é uma Marca. Que legal, que legal. Exatamente, eu queria publicar essa metodologia que eu desenvolvi, e realmente esse livro, todos os dias eu me surpreendo, porque ele é a coisa mais simples do mundo. Eu só fui contando sobre os processos, e realmente tem várias provocações, que é a minha especialidade. Então, um dos casos emblemáticos que eu conto sempre, inclusive eu contei há 2 semanas numa entrevista também, foi uma cliente que eu comecei a fazer um trabalho. Eu trabalhava com 10 executivos numa empresa. E essa executiva, ela era da parte de logística, e ela um dia chegou, a gente estava assim no começo do processo, mas já trabalhando alguns comportamentos. Porque assim, não sou eu que falo para a pessoa, olha esse comportamento, você precisa trabalhar. Não. A pessoa fala, então, né, eu realmente acho que não tive muito limite. Eu falo, opa, acho que esse é um comportamento para você olhar. A própria pessoa se diagnostica. Porque a gente sabe. Terapia. E aí ela chegou chorando, nervosa. Não aguento mais essa empresa, porque eu estou no telefone e as pessoas ficam falando comigo, ninguém me respeita, a dona da empresa fica pedindo para eu ver buffet infantil, é um absurdo. Ela estava totalmente alterada. Ela foi se acalmando e tal, aí chegou um determinado momento, quando eu vi que ela estava mais tranquila, foi quando eu comecei a testar o processo, assim, de uma forma mais forte. Eu falei, posso te fazer uma pergunta, agora que você está mais tranquila? Se você fosse uma marca, que marca você seria? Crente que ela não ia, até porque ela estava naquele estado, mas aquele estado acho que ajudou. Ela parou, pensou, eu falei, ai meu Deus, ela falou, Bombril. Olha que Bombril. Ela falou, é lógico, eu não sei colocar limite, eu virei pau para toda obra, todo mundo quer me usar para qualquer coisa, o problema é meu, sou eu que não percebo, eu preciso olhar para isso, e começou. E ela vai se diagnosticando e vai fazendo as conexões com a marca Bombril. Passou um tempo, tal. No final eu falei, agora que você está bem, que marca que você gostaria de ser? Falei, ela não vai. Ela me falou, Omo. Eu falei, Omo, sabão? Ela falou, por quê? Porque é uma entrega. A mulher, ela sabe quando ela compra que Omo vai limpar.
Se ela vai no supermercado e não tem Omo, ela não compra o concorrente, ela vai em outro supermercado. E começou a discorrer sobre os atributos da marca. Olha só, hein, que o pessoal Então, usa ela isso. saiu da sala. Eu falei, bom, então agora a gente tem um trato, a gente já sabe para onde você quer ir. Ele falou, agora eu vou sair dessa sala me sentindo Omo. E eu tenho vários depoimentos dessa pessoa. Vou sair daqui agora me sentindo uma Nike. Dependendo da marca que a pessoa fala. Eu tenho um cliente que ele até postou tudo isso no LinkedIn, ele entrou como Bradesco e saiu como Safra. Ele era cuidado que o pessoal do Bradesco pode estar escutando a gente para não gostar, hein? A gente está em aberto. Não, mas o Bradesco é um excelente banco de varejo, né? Mas o Safra é sofisticado, né? Ele procurou o processo exatamente para se refinar. Porque ele entendeu, ele foi vendo no processo que ele tinha chegado num ponto que nem ele mesmo tinha percebido, que estava na hora de subir. Tanto que ele hoje é um CFO de uma empresa, e ele era um contador super sério. E é meu amigo, virou amigo, né? Assim, então, num processo desse tão íntimo, é difícil você não virar amigo da pessoa, né? É verdade. Eu falo, nossa, hoje você está tão safra. Estou safra. Olha aqui meu relógio. Falando, não é bem por aí, mas tudo bem. Então, problema, ele tá legal. Feliz. Tem que ser divertido, né? A gente tem o humor, para mim, é um valor muito importante. Então, principalmente num processo como esse, é importante quebrar isso, porque senão fica chato, né? Vira madre superiora. E não é essa a ideia. É verdade. Espero ter respondido, Leandro, que você me perguntou, porque eu acabei... Muito. Não, eu estou imaginando que o Safra ele deve ter entrado, inclusive, de calça jeans e camiseta e saiu de terno e gravata, né? Exatamente. É isso. Não tem marca ruim nem marca boa, né? Eu acho que tem posicionamentos de marca, né? Então, as pessoas, quando se transformam, né, de Bombril para Omo, não quer dizer que o Bombril era ruim e o Omo é melhor, mas exatamente Quais isso. Quais são os atributos que eu quero? Isso, que atributos a marca tem que tem a ver comigo, né? Exato, porque as marcas elas têm atributos filosóficos, atributos emocionais e atributos racionais. A marca pode ser caro ou barata, você pode ser gordo ou magra, loira ou morena, verde ou roxa, não importa. Né? Então, esses atributos todos. Então, normalmente, essa identificação da marca diz muito sobre a pessoa. Claro que eu me identifico com Chanel. Alguma dúvida? Olha que eu já muito humilde. Agora eu vou ficar pensando que marca que eu vou ser aqui. Não, a gente conversou, quando a gente conversou, eu e ela falou que marca. Eu pensei, Apple. Tá, mas Apple por quê? Eu falei, não sei, mas porque é moderna, porque é disruptiva. Porque eu gosto de maçã. Nem gosto tanto, mas será que é Apple mesmo? Eu não sei. Eu vou precisar fazer esse processo com a Regina. Mas olha, essa marca Apple é top 10. Muitas mulheres, antes, quando eu comecei o processo, as mulheres se identificavam com perfumes, com marcas de roupa. Hoje a mulherada é tecnologia. Eu sou uma Microsoft, eu sou uma Apple, eu sou uma Amazon. Mudou. A sociedade mudou. A sociedade mudou, né? O mundo mudou, a sociedade mudou, as mulheres mudaram, claro, né? Graças a Deus. Isso que você falou tem muito a ver também com alguns conceitos que a gente prega muito aqui na Elementar, que é o seguinte: todo mundo é uma marca, né? E todo mundo tem uma reputação. A diferença é você gerir esta reputação ou você deixar com que as pessoas pensem o que elas quiserem do que elas estão percebendo, né? Eu sempre brinco, mais no início, né, Leandro, da nossa caminhada aqui na Elementar, que assim, a reputação é o que falam de você quando você não está na sala. Então, você pode escolher se você vai deixar solto, que é a mesma história que você está contando aí, né? Você deixa o barco levar até uma hora que você fala, não tá legal isso aqui, não sou eu, né? E aí, né? Quem eu quero ser? Que marca eu quero ser? E como é que eu vou me apresentar para as pessoas de uma forma que é mais confortável para mim e que elas percebam que essa é a minha marca? Porque a reputação é isso também, é o teu dia a dia, né? É tudo que você constrói, é tudo que você faz, as relações que você tem, né?
que você destrói, que você desfaz, que você, né, enfim, é o teu dia a dia, né? E aí, a relação de autenticidade, né? O grande ponto é com que valores você constrói. Isso, exatamente. Então, se você tem essa consciência, o trabalho fica muito mais fácil, porque você é autêntico, né? E é uma boa pessoa. Uma das coisas que a gente sempre coloca também antes de começar os trabalhos é a gente não cria um personagem. Você não consegue sustentar um personagem durante muito tempo. Então, tem que ser você, né? Agora é isso. Não, mas esse comportamento eu não quero demonstrar. Então, você precisa mudar esse comportamento, porque a gente não tem o que fazer, né? Não dá para você criar um personagem e um dia, quando as pessoas marcarem uma conversa com você, e talvez até numa conversa como essa nossa aqui gravada, a pessoa mantém o personagem, mas aí vamos jantar, vamos para uma reunião, vamos trabalhar no dia a dia, e aí tem uma hora que você se mostra, né? E a hoje gente já teve que demitir cliente por conta disso, né? Sim. Eu e a Luciana já demitiu o cliente por conta disso. Olha, a gente foi contratado por uma organização trazendo esses valores, né? O que você está apresentando no teu dia a dia com os nossos jornalistas é outra coisa completamente diferente. Eu não consigo trabalhar o briefing de quem me paga com aquilo que você precisa trazer. Vocês estão desalinhados. Se organizar internamente primeiro, né? Para depois, não está na hora de você ser um porta-voz. É interessante, porque parece tão óbvio, mas não é, né? Quando você vai para uma empresa, a primeira coisa que você tem que olhar, e por isso que esse processo, se eu tivesse que resumir o rebranding, o personal rebranding, é uma ampliação de consciência. Ponto. Porque você vai ampliando a tua consciência, vai se dando conta de quem você é, e o impacto que você gera nas pessoas, isso vai te fortalecendo para você poder chegar no teu objetivo. Porque geralmente as pessoas vêm procurar esse processo quando elas estão patinando. Eu não consigo sair desse ponto, eu não sei o que fazer e tal. E geralmente são ajustes de comportamento que precisam ser feitos. Uhum. E dentro de uma empresa, toda marca tem valores. Todas as empresas têm valores. Tá lá, propósito, né? Propósito. Né? Se você não está alinhado com os valores da empresa, quando a empresa patina, porque ela também patina, claro. Se você não está alinhado com os valores, você vai embora, ou você faz o quiet quitting até ir embora, e alguma coisa acontece. O ponto é, existe um case que é a própria Natura, que durante um período ela passou por alguns reveses, ela tinha um valor de marca poderoso, e com tudo aquilo a expectativa é que esse valor baixasse. E não baixou. E por quê? Porque a Natura foi uma das primeiras marcas que veio trazendo consciência e se conectando de uma forma diferente com as pessoas, com seus consumidores. Ela construiu uma reputação, que é o trabalho de você. Na hora que a marca também. Então, na hora que a empresa patinou, pelo contrário, eles cresceram em valor de marca. É um case espetacular. Por quê? Se você está alinhado com os teus valores, você está na sua máxima potência. E é isso que o personal rebranding leva você a. Porque aí você ouve melhor, você enxerga melhor, você está inteiro. E tem o lado humano, que todos nós temos uma criancinha ferida aqui do lado, que quer carinho, quer ser querida, quer ser amada e etc. Então, a gente tem que aprender a cuidar dessa criança também, porque ela também é você. Não é rejeitar, é cuidar. Claro, exatamente. Porque a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam. Nunca. Mas a gente está preocupado. A gente escuta o tempo todo, não, mas eu não estou nem aí, eu sou low profile. Mentira. Todo mundo está preocupado com o que estão falando, pode ser no grupo da família, pode ser no trabalho, não sei o quê. Todo mundo está preocupado com o que estão falando da gente, mesmo que a gente não assuma. Talvez em graus diferentes, né? Por mais seguro que o profissional esteja, que a pessoa esteja, a gente vive em sociedade, não dá para você não vive sozinho, você não é um eremita. Então, falar que a reputação não influencia no seu dia a dia, isso não existe.
Tudo bem, eu não quero me comunicar em redes sociais, eu não quero dar uma palestra. Tudo bem, ótimo. Entenda se o seu trabalho precisa disso ou não, se a sua carreira precisa disso ou não. Mas dizer que você não se incomoda com a tua reputação e com a tua marca, não, isso não é. E, Leandro, você falou um ponto super importante, que é rede social. É o que mais me perguntam. Como eu me posiciono e tal. Para você estar posicionado na rede social, você tem que estar alinhado internamente. Exato. Exato. E ter coerência com o que você fala e faz, walk the talk, e consistência. Ponto. Mas como é que faz isso? É um processo. Então, vocês que trabalham com a reputação, e obviamente todos eles tendo que trabalhar a rede social, está alinhado, vocês cuidam desta coerência. O tempo todo. Está fazendo. Você cuida da consistência, para que não seja A, B, C, cada dia uma coisa, etc. Você está construindo. Né? E é treino. Até a cova. Eu brinco quando as pessoas falam, mas como é que eu vou mudar isso? Eu falo, é treino até a cova. É isso aí. Não tenho o que dizer em cima. E o nosso mantra aqui é constância e consistência. Constância e consistência. Constância e consistência. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Isso aí. Até a cova. Até a cova. Gina, você já chegou a trabalhar com alguém que tenha sido um desafio do tipo, porque a gente escuta essa pergunta aqui no Elementar o tempo todo. A gente fala muito em reputação e as pessoas ligam a gente a uma agência de influencers. A gente fala assim, olha, não, são coisas diferentes, né? Não que a gente não tenha uma admiração por alguns CEOs influenciadores, porque nós temos. Claro, e tem alguns casos muito legais de que grandes CEOs entraram, se tornaram influencers e revigoraram marcas, trouxeram outra. Mas você já teve aquele momento da pessoa chegar naquela crise de posicionamento realmente grande, de não quero, não consigo, não é para mim, quero mudar de profissão porque estão me pedindo para... Porque a gente tem visto isso, né? Nós somos contratados por conselhos de empresa que falam assim, olha, a gente precisa que o nosso CEO se torne o porta-voz, se torne o nosso RI, vamos dizer assim, de uma maneira consistente. E aí a pessoa não quer. E as pessoas têm essa confusão, né? Eu não quero ser um influenciador, não quero rede social, mas a função precisa. Já chegou a ter algum caso como esse ou não? Os líderes sempre têm dificuldade em assumir que eles são líderes, apesar do ego falar alto. Perfeito, então, perfeito. Ponto. Perfeito, é isso. A liderança é isso. Então, é a pessoa se reconhecer como potente. Porque se ele está ali naquele cargo e com essa expectativa da empresa para ele, não existe liderança sem exposição. Isso é algo que a gente fala sempre aqui, você está reforçando. Assumir e sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Só que antes você tinha um palco restrito à parede da corporação. Agora não. Agora você está aí nas redes para todo mundo. Tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, que vocês certamente conhecem, que eles fazem uma grande pesquisa para saber qual é a característica principal que um líder precisa ter, e eles avaliaram a característica principal dos grandes líderes empresariais. E aí, quando eu pergunto para os clientes, qual você acha que é essa? É isso, aquilo, aquilo. É simplesmente e surpreendente humildade. Porque no momento que você está lá em cima, você não chegou lá sozinho. E você não pode estar lá sozinho. Então, a maneira como você se comporta para trazer a equipe junto é o que faz toda a diferença. E entender que os louros também não são para ele sozinho. Você representa uma comunidade dentro da organização. Você está ali no papel representativo. Exatamente. E esse realmente sempre time, né? Exatamente. Quando é família, né, no teu papel pessoal, né, quando você é criança, a família de origem, depois que você é adulto, enfim,
os amigos, a família que te apoia, enfim, e também na empresa é o time, né? Assim como as empresas. Quando eu dei uma palestra que é sobre a era do overbranding, porque a gente está vivendo o overbranding. Sim, boa essa, interessante. E assim, esse overbrand está até no meu LinkedIn de umas 3 semanas atrás. Porque a tecnologia vem trazendo tantas novidades e revolucionando e revirando a gente de cabeça para baixo, que quando que a gente podia imaginar que um anúncio que você antes via na revista, agora você pode se colocar no anúncio, escolher a cor do carro daquele anúncio que você está vendo, que você vai comprar o carro. Se você prefere azul, você muda a tua roupa para vermelho e vê o que combina mais com o carro, quais são os acessórios que tem a ver. Você entra dentro do carro e praticamente se dirige o carro só através da tecnologia. Então, isso é de enlouquecer e, ao mesmo tempo, é de perceber o quanto a gente precisa estar alinhado com a nossa essência para a gente não ficar doente. É isso, né? Não se deslumbrar, não enlouquecer. Tem uma invasão tecnológica na nossa vida. Né? A tecnologia é avassaladora. Então, mais do que nunca, todo mundo precisa estar reconectado com a essência. Líder ou não líder, ou liderado, não importa. Seres humanos. O mundo nunca precisou tanto de rebranding. A pandemia foi um rebranding planetal no planeta, sem dúvida nenhuma. É isso aí, e forçado, né? Chega de me tratar mal. Ah, é? Então tá bom, todo mundo em casa quietinho. É isso aí. Regina, você falou um negócio muito legal de tecnologia, e eu, quando estava pesquisando alguns materiais para esse nosso bate-papo, eu bati num estudo da Gartner, dizendo que para 2025, 50% pelo menos dos processos de rebranding vão ter influência de inteligência artificial. E a gente já está sentindo a inteligência artificial nos pegando, né? Eu utilizo, é muito mais divertido fazer pesquisa com a inteligência artificial do que simplesmente ficar procurando prompt no Google. Mas eu sou uma pessoa que lê muito, a Lu também. Então, até para a gente gente já entendeu que se você não souber fazer as perguntas corretas, ele vai te entregar um negócio completamente errado. E a gente até brinca, né? Se tem um jeito de você errar 5 vezes mais rápido e pior, é usar IA de forma errada. Né? E aí você começa a ter um aspecto de meio que pasteurizar, né? Então, a gente trabalha muito fortemente assessorando, a gente fala que a gente não escreve pelos nossos assessorados, a gente escreve com eles, buscando autenticidade, e a gente não usa a IA, usa às vezes para destravar um tema, para fazer uma pesquisa, mas a gente não utiliza a IA para poder fazer esses conteúdos. A gente brinca, né, que a gente já olha o LinkedIn, a gente fala assim, olha, 5 publicações todas com IA, olha os tópicozinhos, com os ícones, a gente já identifica quando a pessoa está com preguiça e está querendo jogar para a torcida. Como é que você está vendo a influência da IA dentro do rebranding pessoal? Você está sentindo alguma influência, não? Total. Total. Né? Inclusive eu, porque eu fui fazer curso de inteligência artificial e tudo mais para entender. O rebranding o tempo todo. Na verdade, eu sou a prova viva do rebranding. Porque eu venho fazendo meu rebranding há muito tempo. Você precisa se reinventar. Só que para você se reinventar, se reposicionar, você precisa ter curiosidade. Uhum. A curiosidade é vida. Então, o quanto será que você tem consciência quando você acorda todos os dias, né? O que você deseja ali, né? O que você quer para você? E por isso que é a ampliação da consciência. Porque quando você pergunta para um executivo, quando ele acorda, como que é que ele acorda para a vida? Muitas vezes ele fala, para ser o provedor da minha família, para atingir minhas metas, eu falo, esquece, faz de conta que você está no meio do deserto do Saara. Travou. Porque faltou essa conexão interna. A gente faz tudo para fora. Isso. E a gente vai vivendo, né? Vai vivendo.
Então, a tecnologia tem provocado, muitas vezes, as pessoas, o que eu mais vejo, as pessoas tendo que olhar para dentro, e olhar para dentro não é exatamente para todo mundo a coisa mais simples, porque você precisa evoluir para poder lidar com tudo isso e ter a capacidade de ser curioso o suficiente para se readaptar, para fazer um rebranding na tua cabeça, nos teus conceitos, nas suas crenças. Então, se isso não acontece, você vai ficando para trás. Está cheio de gente hoje que a gente olha e fala, nossa, esses caras morreram. Morreram. Se você não tiver essa energia... Eu tenho o Romeu Buzarello é um professor. A gente conhece. Maravilhoso. Ele fez o prefácio do meu livro. A gente conhece ele, é uma graça. Ele fala, é impressionante, você é o rebranding em pessoa, porque você tem um coração de estagiária, ele fala. Porque essa coisa de que é vida. Agora, o quanto será que a gente está valorizando a nossa vida? O quanto será que a gente está puxando a vida para baixo, sem perceber? Então, nada vai funcionar. E aí a gente acaba alimentando toda a tecnologia da mesma forma. Ela responde aquilo que a gente imputa. Isso. O prompt é isso, né? É uma resposta que você perguntou. Se você não tem consistência, a resposta não tem consistência. Se você não trabalha as ferramentas de maneira a dar os inputs corretos, com uma energia boa, com um objetivo claro, com aquilo que você quer, ela vai te entregar aquilo que você pediu, do jeito que você Porque é pediu. a partir de você. Então, as pessoas falam, as pessoas vão sumir, a tecnologia vai suplantar tudo. As pessoas. Depende de você. Você está vivo? Você quer estar vivo? Você quer saber mais? Você tem curiosidade? A gente tem uma amiga que fala bastante isso e eu concordo com ela, né? Assim, o que é insubstituível em nós é a nossa humanidade. Então, você não perca a sua humanidade. Gente, tem uma pergunta aqui do Josué que está assistindo a gente aqui, que é bastante interessante, e eu já passei por esse desafio aqui. Tudo bem, Josué? Josué é um grande amigo, trabalhamos juntos, foi um prazer de trabalhar juntos no Nordeste, acho que ele está em Fortaleza. É um cara maravilhoso. Ele é um cara que eu já vi se reinventar algumas vezes também, mas o que ele falou aqui, que ele pediu para a gente descrever os desafios de um processo de transição de lideranças e sucessão, onde a marca e a reputação está personificada nos fundadores. A gente tem um caso para contar que a gente gerenciou isso aqui, né, Lu? Mas vamos primeiro ouvir a Regina, como é que ela enxerga isso quando a gente fala de rebranding, Regina? É por isso que eu falei que quando você vai fazer uma consultoria para uma empresa, o problema é sempre o dono. Precisa... Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. Então, eu já me deparei com situações que, para eu começar a fazer um trabalho de consultoria dentro da empresa, eu preciso de carta branca. E eu preciso estar alinhada. Ele tem que confiar em mim. Mas se ele não confia nele, primeiro ele precisa de um processo, de um trabalho. Então, nessa situação, Josué, o que eu recomendo é que o dono da empresa faça um processo. Aí você vai falar, mas como é que a gente faz isso? Porque geralmente pode ser, muitas vezes, a pessoa tem uma necessidade de estar conectada e de ser dono e de não largar o osso, que a gente costuma falar. E isso realmente, as pessoas que estiverem mais próximas dele, são as pessoas que podem ajudar a atuar como coach dele e tentar mostrar situações antes e depois. Mas realmente esse é um grande desafio, uma ótima pergunta. Porque se esse dono da empresa está com esta mentalidade, esse mindset, a empresa também está. Está na hora de sair da empresa. Está na hora de ir para o conselho, claro, mas fica aconselhando, né? Assim. Exatamente. Porque o papel do conselho qual é? Olhar lá na frente o que o executivo aqui não está olhando. E ele não consegue enxergar porque ele tem uma meta de entrega ali. Então, o poder do conselho é olhar lá na frente e ajudar a chegar lá. Exatamente. Então, acho que o papel do conselho é fundamental nesse ponto, o papel da família, e eu já apartei briga
física de pai e filho em Não empresa, acredito. por questões como essa. E aí você vai ver que a família inteira tem problema. Claro, claro. Aquilo ali não é um caso isolado, né? No Não. processo de Nunca é. autoconhecimento, tem um exercício que a gente faz, que é quais são as suas maiores necessidades nesse momento na tua vida. E depois, quando você vai desvendando isso, você percebe que essas necessidades não atendidas fazem você perder o prumo. Então, acho que a pergunta que eu faço para o Josué é assim: como é que estão as tuas necessidades? Elas estão sendo atendidas? Porque se elas tiverem, isso não vai te incomodar. Mas se não tiverem, tem que fazer talvez alguns ajustes aí. E tudo isso está refletido na marca, não tem jeito. E em todos os funcionários está impresso tudo isso. Exatamente. Então, como é que você pode cobrar tecnologia, avanço, futurismo, olhar para frente, se o comando te puxa? Não quer, né? Perfeito. O que a gente Infelizmente, viveu, é uma Regina, de um caso. realidade. A gente viveu um caso aqui interessante, até para ajudar a exemplificar isso que você está dizendo para o Josué, que é um caso já um pouquinho diferente. Tinha uma forte liderança na empresa, uma liderança positiva e tudo mais, mas estava passando o processo de sucessão para um filho. E aí nós entramos na Elementar, empoderados pelo conselho e pelo dono, para auxiliar o jovem sucessor a se comunicar com um público que ele não se comunicava. Então foi o trabalho de como é que eu falo com a minha rede de distribuidores, como é que eu vou falar com a minha equipe, que agora não é mais o meu pai, agora sou eu, mas muito claro o processo de transição, por melhor e mais forte que foi. E era uma presença dos fundadores muito carismática. Então, uma das preocupações Era um que a gente casal, tem, né? Bem empresa era um familiar casal, mesmo. e uma das coisas que a gente tem, que é muito forte, é justamente nesse caso, que era algo positivo, de não criar uma ruptura, porque não era uma ruptura, mas a gente estava trazendo novos ares. Então, tinha modernidade? Tinha, mas eu não estou rompendo com os meus valores. Então, é possível fazer um plano de sucessão bem pensado quando isso está bem acordado. Sim. E aí sim, a comunicação, no caso que é o que a gente faz aqui no Elementar, Josué, tem um papel muito forte com isso, porque a gente trabalha, inclusive, uma comunicação estratégica em muitas redes, inclusive, que volta e meia os antigos fundadores. Porque quando a gente fala de antigos fundadores, às vezes eles já são têm mais idade e tudo, mas eles não se conectavam com as novas frentes de comunicação. Então a gente vem facilitando esse processo de uma maneira muito fluida. Porque o processo por mais personificado que estejam os fundadores, existe para poder dar a longevidade, como a Regina falou, é importante eu dar sequência. A gente não é eterno. Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou é que ninguém... Não adianta, caixão não tem gaveta. Se alguém tinha alguma dúvida disso, corra na cara. Então todo mundo tem que ter um plano de sucessão. Se eu sou um gerente, de preferência, dentro da minha gerência, eu deveria ter um plano de sucessão, caso eu não esteja. Esse é o grande desafio, né, Leandro? O desapego ter um mesmo. sucessor, formar um sucessor. Exatamente. Isso. Você sabe que essa pergunta do Josué me lembrou de um case maravilhoso. Isso aconteceu há 8 anos atrás e até hoje são meus amigos de frequentar minha casa e tal. Esse dono da empresa, a mãe e o pai eram os donos, os pais se separaram e ele com 21 anos, um gênio, em primeiro lugar em todos os lugares, Stanford e tal, ele foi implementar a tecnologia na empresa. E isso gerou na empresa um pavor de serem demitidos. Então estava todo mundo doente. E ele, sabendo de uma outra consultoria, recomendou para um amigo e eu fui conversar com ele. Na primeira conversa, quando eu comecei a dizer essa coisa de como tratar as pessoas, ele falou, então agora eu tenho que ficar beijando todo mundo? Eu falei, não, então. Deixa eu te falar uma coisa, fica à vontade, mas você não está preparado para uma consultoria. E levantei, não, tal, não sei o quê. Aí foi indo e tal. Bom, eu falei com todos os funcionários, todos apavorados, eles não tinham noção. E aí eu fiz um dia de workshop
porque a empresa estava num processo de profissionalização. Uhum. E eu combinei com ele, eu fiz um diagnóstico, eles ouviram tudo e tal, e ouviram com humildade. E aí, todos estavam fazendo o processo de rebranding comigo, pessoalmente. Uhum. E aí eu falei, você vai abrir esse workshop e você vai dizer o que está acontecendo e que você se dá conta de que você não estava percebendo o que você estava fazendo com as pessoas. Em resumo, na hora H, e todo mundo via ele como assim, um deus, um gênio que ninguém podia chegar perto, ele não cumprimentava as pessoas e tal. Na hora H, ele chegou para mim e falou, Rê, eu não vou conseguir falar. Nossa! E todo mundo Isso é esperando pra a afastar vida inteira. o escudo, né? Protege. Aí eu Que falei, coisa, hein? ok. Na hora eu falei, você me autoriza a contar, olha, eu me arrepio, a contar para as pessoas que você não conseguiu? Ele falou, autorizo. Quando eu abri e falei, olha, essa fala de abertura não era minha, era do André. Mas ele não conseguiu. Ele me chamou e falou, eu não consigo. Ali, naquele momento, foi um tsunami, porque pela primeira vez eles entenderam que ele era humano. Sim, mostrou Que fragilidade. legal. E aí todo mundo, aquele zum, 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 eu falei, então, a nossa conversa começa aqui. A mostrar que as pessoas são humanas, que nem sempre o que elas expressam é o que elas são. Então ele está tendo a fortaleza de mostrar o quanto ele é frágil. Gente, foi essa empresa. Hoje eles estão com um curso bárbaro. E ele é meu amigo, o filho nasceu, eu fui a única que entrou no quarto da maternidade, fui no casamento, ele falou, é tudo culpa sua. E ele agora se tornou um speaker. E ele morria de vergonha de falar. Olha que Muito legal. legal. É muito emocionante. Eu amo o que eu faço. Que bom. Acho que a gente tem isso também. Acho que amar o que faz facilita muito. Nós também, né, Lu? Eu sou um apaixonado. Gente, está quase uma hora aqui. Eu acho que a gente precisa ir encerrando. O papo foi Sim, vamos encerrar, excelente. Vamos. Foi um papo ótimo, foi muito legal. Obrigada mesmo por ter aceitado, né, essa conversa com a gente, Regina. E aí, a mensagem é tua, né? Conta aí pra gente e para quem for assistir depois e estiver assistindo agora, que mensagem, né, para 2025 sobre esse teu trabalho, sobre essa importância de passar por um processo de rebranding, seja pessoal ou corporativo. Eu acho que a grande mensagem é olhar para esse incômodo. Porque esse incômodo, se você não olhar para ele, alguém vai olhar. E se você não olhar para ele, você vai começar a patinar. E isso não é uma ameaça, é simplesmente realizar que nós somos humanos e que às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar. Tanto para a nossa reputação, quanto para a gente poder se situar. Porque muitas vezes a gente não consegue se situar. Eu não sei onde eu estou. E o mais importante de tudo isso é entender que a gente tem um papel na vida. Todos nós temos um papel. Mas muitas vezes a gente passa pela vida e nem descobre. Então, se você está com esse incômodo, eu sugiro um personal rebranding. É isso aí. Eu também sugiro. Procurem a Elementar e estamos juntos. Isso aí. Perfeito. Legal, Regina. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Gente, vamos terminar então. E a gente vai ter mais novidades aí durante a semana, né, Lu? Então a gente vai semana que vem. Aí postando. Semana que vamos vem trazer temos mais um parceiro semana que vem. E aí, aguardem. Obrigada pelo Um abraço, convite. pessoal. Foi um prazer. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos lá, terminando.